Saudações hiperborianas, meu nome é Rafael e hoje eu vou mostrar, apesar de muito atraso, por fazer quase um mês que eu adquiri o material, como ficou o segundo ônibus do Conan lançado pela Mythos, que compreende toda a fase Dark Horse. Como eu já havia falado no primeiro programa, que o material vai ser, na verdade, dividido em 8 volumes, Cada volume corresponde a um ônibus referente a uma fase. Eu vou deixar linkado aí o vídeo para quem quiser assistir. Então, dando continuidade ao material que eu havia apresentado anteriormente, o volume 1, agora a gente tem aqui o segundo, lançado aí mais ou menos com 3 meses de diferença, o que para mim é um período bom, Para mim poderia até ser mais. Eu acho que o ideal para esse tipo de material seria um lançamento semestral, mas isso sou eu que estou falando. Provavelmente os fãs de Conan, ou quem só lê Conan, acho que não vai concordar comigo. Esse material ele compreende 464 páginas e foi vendido ao mesmo preço que o primeiro, de R$ 120, e na pré-venda com 50% de desconto. Em relação ao tamanho dele, realmente houve uma diferença. Eu não havia percebido, logo que eu comprei, mas depois que eu vi o review no canal Octopia do grande Daniel, aí realmente eu fui comparar as minhas duas edições e eu vi que há uma diferença em altura mesmo, da número 1 para 2, mas ela não chega a ser algo próximo a um dedo, nem metade disso. Ela é bem pequena, eu diria que quase imperceptível, mas se você colocar os dois de pé lado a lado, você vai conseguir perceber. Então, vamos lá, o que a gente tem aqui? Eu vou seguir o mesmo roteiro, a mesma maneira que eu utilizei para apresentar o volume 1. Então, eu vou mostrar aqui por histórias, quais histórias estão aqui dentro. Em resumo, esse ônibus ele foi dividido em 3 grandes arcos, cujo primeiro é a Torre do Elefante, depois o Salão dos Mortos e, por fim, Inimigos na Soleira. Cada um desses arcos é dividido em outras histórias menores. Então, você sempre vai ver, na primeira página de cada arco, por exemplo, você vai ter aqui a Torre do Elefante, informações a respeito dos ilustradores e coloristas aqui da capa e arte finalistas, e logo na sequência, você vai encontrar informação, a Torre do Elefante e outras histórias, E assim sucessivamente. Esse ônibus, então, ele é composto por 3 grandes arcos, divididos em histórias menores, mas que se complementam entre si. Há um senso de continuidade, mas sem cliffhanger, obviamente, mas há uma unidade entre todas as histórias que compõem esses 3 arcos dentro dessa única publicação. Da parte da equipe criativa, então a gente vai ter aqui roteiros, o destaque está para 3 roteiristas, o Busiek, o Truman e o Mignola. Ele está acreditado aqui apenas como roteirista e não como desenhista, e a arte a gente continua com Carrie Nord, e agora também com outros 2 autores, um deles aí no caso também apareceu no volume anterior, e uma equipe de colorista que também se manteve, crédito dos autores das capas e ao criador do personagem. Assim como na versão anterior, essa série de ônibus do Conan, ele não possui um índice, mas eu acredito que realmente seja porque a Mythos esteja seguindo o mesmo padrão e formato da versão original, da edição americana, Por isso de ser dessa forma. Tanto que a história já começa aqui, com a Torre do Elefante. Depois, a coroa de Tiamat. Depois, o Príncipe dos Ladrões. O Coração de Yagi Kosha.
Aqui agora tem início um outro arco, chamado O Salão dos Mortos, cuja primeira história é A Esposa do Magistrado. Depois, A Mão dos Poderosos. Cães das Colinas. E aqui começa o terceiro e último arco do Omnibus, cujo título está como Inimigos em Casa, mas também é chamado de Inimigos na Soleira. E a primeira história desse arco é O Covil de Ratos. A próxima é Inimigos na Soleira, a parte final. E a história e o arco se conclui aqui, e na sequência a gente tem a galeria de capas, assim como na primeira edição. E esse foi Conan Omnibus, volume 2. Antes de me despedir, eu gostaria também de deixar a indicação para que vocês ouçam o podcast Fortaleza Quântica. Ele serve meio que uma extensão do próprio conteúdo que eu trabalho aqui, mas junto com outras pessoas. Também indico o podcast Yellow Paper Talk, em que eu falo sobre cultura pop de uma forma geral, junto com outras pessoas. E também o podcast Salão do Tex, cujo tema, obviamente, é só Tex. O terceiro episódio ele vai sair, apesar de com bastante atraso. Então foi isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.